Olá, Saúde Agora no ar, levando muita informação para você. E hoje vamos falar sobre um patógeno que tem acendido alertas na Ásia, mas que não representa uma ameaça imediata ao Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Vamos falar sobre o vírus Nipah. Convidamos o Pedro Martins, ele que é infectologista, mestre em infectologista, professor de pós-graduação em infectologia da AFIA Educação Médica, que já está conectado aqui conosco. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor Pedro. Bom, para a gente iniciar então, falando um pouquinho sobre esse vírus Nipah, que realmente tem acendido muitos alertas, tem também várias notícias, falando que o vírus é um novo Covid-19, que está chegando no Brasil. Já saiu também aí um documento, do Ministério da Saúde falando que no Brasil nós não temos casos, mas então para a gente iniciar, o que podemos dizer sobre esse vírus? O vírus Nipah ele é um vírus que ele já foi descoberto na década de 90, ali por volta de 1991, que inicialmente ele foi reportado ali em alguns países ali do Sudeste Asiático, ali no sul da Índia, em Bangladesh, na Malásia, em alguns outros países ali por aquela região. Já é um vírus que a gente já tem conhecimento desde a década de 90, que causa alguns pequenos surtos locais ali, já teve o reporte, né, a documentação de alguns casos em pessoas ali naquela região, mas que começou a levantar um alerta maior por conta do aumento do número de casos no sul da Índia. Mas é um vírus da família do sarampo, da cachumba, né, um paramixovírus, mas que, apesar dele ter uma taxa de transmissão secundária, né, uma transmissão após o primeiro contato muito menor do que esses outros vírus, né, ele tem uma letalidade muito alta, porque é um vírus que gosta de inflamar o sistema nervoso central. Então, por conta disso, ele levanta alguma preocupação em relação à letalidade, mas é um vírus que tem uma transmissibilidade muito menor a esses outros vírus que a gente já está acostumado a ver, tanto da Covid como do sarampo, que é muito maior do que o Nipah, por exemplo. E como que ele age no organismo, doutor Pedro? Como que é essa transmissão, né? É de alto risco, tem esse grau de letalidade. Como que esse vírus, então, ele age no nosso organismo para ter aí um grau também grave do vírus em um paciente diagnosticado? A gente tem inicialmente uma fase clínica que é bastante inespecífica, que ela pode ser vista em várias outras doenças, né? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, uma prostração, né? Como o que a gente chama de síndrome gripal, né? Um sintoma inespecífico, né? Que a gente fica um pouco mais mole, mais deitado, aquela vontade de ficar mais parado. Então, essa fase inicial da doença, que dura 3 a 7 dias, mais ou menos, ela é indistinguível de qualquer outra doença. E aí, depois de um determinado momento dessa fase inicial, o vírus ele adquire uma capacidade de entrar no sistema nervoso central. E aí, a partir do momento que ele entra no sistema nervoso central, ele acaba se multiplicando ali nas células do sistema nervoso e aí a letalidade dele acaba sendo pior por conta da encefalite que ele gera, que é uma inflamação nos tecidos do cérebro do cerebelo. Então, esse tropismo dele, essa predileção, essa vontade que ele tem de ir para o sistema nervoso central, é que torna ele bastante preocupante por conta do risco que ele pode ter de gerar um determinado sintoma neurológico, né? E aí, dependendo do local do cérebro que for afetado, ele vai gerar um sintoma diferente. Pode ser, às vezes, uma crise convulsiva, pode ser um rebaixamento do nível de consciência, né? O paciente vai ficando um pouco mais sonolento, até o coma e algumas outras alterações locais, dependendo da área que for afetada. Pode afetar um pouco a fala, pode afetar um pouco o movimento, dependendo de qual área do cérebro ali está mais inflamada. Então, o espectro de manifestação neurológica é muito diverso, né? O paciente pode ter sintomas bastante amplos a depender de qual área do cérebro que foi afetada. Certo. E no caso da transmissão, doutor Pedro, a gente tem as informações que a transmissão ela é de animais, tem o morcego, que foi já feito esse estudo, na Ásia, em toda a Índia, naqueles países. Tem também a situação de animais para humanos e de humanos para humanos. Tem alguma relação? Como que é essa transmissão, né? O que a gente precisa tomar também de alerta e cuidado nesse sentido?
O vírus Nipah ele é considerado uma zoonose, né? Ele é um vírus de transmissão de um animal para o humano. A gente imagina que esse vírus já circulava entre os animais há algum tempo. Em determinado momento, ali, a partir da década de 90, ele conseguiu gerar esse salto, né? Essa capacidade de infectar humanos. O principal reservatório dele na natureza são os morcegos, mas são morcegos de grande porte, né? As raposas voadoras, que são morcegos frugívoros, não são morcegos hematófagos, né? Que se alimentam de sangue, são morcegos que se alimentam de frutas, mas são morcegos muito grandes que só tem na Ásia, ali no Sudeste Asiático, não são espécies nativas do Brasil, que podem chegar até 1,5 metro de envergadura, são morcegos enormes, né? E eles têm por hábito se alimentar da seiva ou de alguns frutos de algumas plantas. E aí, quando o homem ele entra em contato com as frutas ou a seiva dessas plantas, da palmeira, do vinho de palma, enfim, que são coletadas da natureza, se essas amostras de frutas ou de seiva estiverem contaminadas pela saliva ou pela secreção é, dos morcegos ou pela urina, isso pode gerar uma infecção. A principal fonte de transmissão é a partir do contato com as secreções dos animais doentes, aí destacando-se o morcego. Já houve a documentação de transmissão da infecção para porcos, então para suínos e para outros animais de interesse de produção econômica, cavalos. Já houve esse diagnóstico dessa infecção também passando para essas outras espécies de interesse econômico, e eles também adquiriram a capacidade de infectar humanos, né? Então, aconteceu um surto na Ásia também, por volta de 97, 98, que fazendeiros pecuaristas ali de porcos, de suínos, acabaram tendo contato com os animais doentes e desenvolveram a encefalite pelo vírus Nipah. A transmissão interhumana ela é pequena, né, comparada a outras infecções, mas ela já foi documentada. A nível de comparação, uma pessoa doente com sarampo ela é capaz de infectar até 18 outras pessoas. Na Covid, a gente chegou no máximo aí de uma taxa de ataque secundário ali, de 2,5 a 3, assim, nos piores momentos da pandemia. O vírus Nipah ele tem uma taxa de transmissão de 0,3 a 1. Então, uma pessoa doente ela teria capaz de disseminar a infecção para 0,3 pessoa, né? Então, 10 doentes poderiam contaminar outras 3 pessoas, mas felizmente é um risco muito baixo de transmissão, e como a letalidade também é muito alta, ela acaba tendo um potencial pandêmico, né, de virar uma pandemia muito menor. A gente já teve documentação de transmissão intra-hospitalar, né? Mas predominantemente em cenários de recurso um pouco mais escasso, onde a gente não tinha equipamento de proteção individual para a equipe assistencial ali, para os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que estavam ali implicados no cuidado, né? Então, já houve documentação humano-humano, mas ela é menor e geralmente aconteceu quando a gente não tinha a garantia dessas medidas, né, de segurança que a gente chama de precaução padrão. A utilização de máscara, equipamento de proteção individual, luva, óculos, capote, né, que é como se fosse um jaleco que a gente coloca para evitar o contato com secreções, e a falta da higiene das mãos, né, depois do contato com cada paciente. Nesse caso, a prevenção, ela seria evitar, então, o contato, né, com esses animais e com esses frutos também, que podem aí estar contaminados, né, falando dos habitantes dessa região. Isso é uma questão bastante cultural, né? A coleta e até um próprio meio de subsistência, né? A gente também tem em alguns cenários do Brasil uma atividade parecida, né? De extração, mas que não entra em contato com o vetor. E aí a recomendação é que, caso seja consumido, né? O fruto ou a seiva da palmeira nesse contato ali na natureza, que a gente tente pelo menos ferver para produzir um melaço. Isso, teoricamente, teria uma condição mais favorável de eliminação do vírus, evitar o consumo a fresco, né? Já que a gente não consegue garantir que esses vírus não podem ter entrado em contato ali com as frutas a partir da secreção desses animais doentes, né? Dos morcegos doentes. Uma medida que foi eficaz no Sudeste Asiático foi a colocação de algumas telas de proteção mecânica mesmo, fazer como se fosse uma rede, um campo que proteja os morcegos de entrarem, as árvores, né, de que os morcegos entrem em contato com essas árvores. Então, a construção de barreiras mecânicas ali para evitar que eles tenham acesso a, pelo menos, as regiões que são mais próximas de vilarejos ou de povos que habitam ali aquelas regiões, foi eficaz na redução da transmissão do vírus, porque evita que o morcego vá até as árvores que são utilizadas para o extrativismo, ali para retirada dos frutos e para retirada da seiva ali
naqueles territórios, e aí quando você afasta o morcego ali daquele cenário, tanto das árvores como da parte pecuária, né, dos porcos, dos cavalos, enfim, a gente consegue evitar que o vírus atinja essas populações e que posteriormente possa causar doença nas pessoas que têm contato por ali. Então, a principal barreira de eficácia foi a redução do contato do morcego com as árvores, na tentativa de evitar que ele entre em contato com a fruta e com a seiva, mas caso não seja possível, quando a gente fizer a extração, evitar deixar a seiva fermentando ao ar livre, né, tentar direcionar ela para determinados locais onde ela possa fermentar longe da presença de morcegos, para poder fazer a extração do vinho de palma e de outras bebidas fermentadas que são adquiridas a partir da seiva da planta. E na impossibilidade disso também, tentar ferver para poder submeter o vírus ao processo de degradação pelo calor, para que ele não possa prosperar ali naquele líquido, né, na seiva da planta ou no próprio vinho de palma que é fermentado ao ar livre. A gente não tem estudos em humanos ainda em relação à vacina para prevenção especificamente do vírus Nipah. A gente tem estudos que foram conduzidos em humanos da vacina do vírus Hendra, que é um vírus parecido que também circula no Sudeste Asiático e que espera-se que ele possa ter uma proteção cruzada ali de até 80%. Então, a gente já teve estudos clínicos com essa vacina, não é do vírus Nipah especificamente, mas é de um vírus semelhante que pode garantir algum nível de proteção cruzada. A gente teve alguns estudos que estão sendo conduzidos em relação à produção de vacinas para o vírus Nipah especificamente, mas que por enquanto eles foram conduzidos só em animais. Então a gente tem ali condução em ratos de laboratório, em primatas não humanos, né, que são macacos, mas a gente ainda não tem estudos específicos do vírus Nipah para vacina em humanos. O que a gente tem de mais avançado são as vacinas do vírus Hendra, que pode conferir alguma proteção cruzada com o vírus Nipah. Certo. E doutor Pedro, nesse caso, como que é feito o tratamento, então, né? Já que não tem essa vacina específica para esse vírus, mas o paciente, como que ele é diagnosticado com esse vírus e o tratamento, no caso aí desse vírus, né? Dessa pessoa já acometida com o vírus Nipah. A gente também teve alguns estudos incipientes, assim, que ainda estão engatinhando um pouco em relação a medicamentos para utilizar para o tratamento específico da infecção por vírus Nipah. Então, hoje o que a gente tem de melhor evidência é o tratamento de suporte. Então, não existe hoje um tratamento específico antiviral que a gente consiga usar para poder diminuir ali a atividade inflamatória da encefalite, né? Então, se o paciente faz como sintoma da encefalite uma crise convulsiva, o tratamento vai ser dar um anticonvulsivante, né? Então, a gente não tem um tratamento específico, a gente acaba tratando o sintoma. O paciente fez febre pela infecção, a gente vai dar um antitérmico. Está com dor, vai dar um analgésico. Está desidratado, a gente vai oferecer para ele hidratação venosa. Então, serão medidas de suporte, geralmente conduzidas em terapia intensiva, né, para a gente poder tentar diminuir a atividade inflamatória do vírus, mas a gente ainda não tem estudos que tenham demonstrado a eficácia de um antiviral específico que possa diminuir a inflamação ali do vírus enquanto o vírus ainda está em atividade, né? Houve alguns estudos já que foram desenhados com medicamentos que a gente já tentou usar para outras drogas, então já tentaram fazer estudos para tentar comprovar a eficácia da hidroxicloroquina, que a gente também viu na época da Covid, que também não foi eficaz, a gente não teve uma boa resposta da hidroxicloroquina em relação ao tratamento da infecção pelo vírus Nipah. Tentamos usar o Remdesivir e o Favipiravir, que são outros antivirais de ação um pouco mais ampla, que podem acelerar um pouco as pesquisas especificamente para o vírus Nipah, porque a gente já tem dados de segurança, né? A gente já usou eles para outras doenças, então a gente sabe qual que é a dose tóxica, quais são os eventos colaterais. Então, não seria um medicamento novo que estaria sendo desenvolvido para poder usar especificamente contra o vírus Nipah. Então, isso acelera um pouco as pesquisas, porque a gente pode pular as fases que a gente precisaria ter de comprovação de segurança, né? A gente parte para fases de comprovação de eficácia. Então, isso talvez acelere um pouco as pesquisas caso a situação epidemiológica do vírus piore e a gente precise lançar mão de drogas que a gente já tem para tratar uma doença que está se apresentando de maneira nova, né? Além do Remdesivir e do Favipiravir, a gente tem a produção de alguns outros medicamentos que são novos, que são anticorpos monoclonais, que atuariam especificamente ali contra o vírus Nipah, mas que as pesquisas ainda estão em fases muito iniciais e que a gente ainda não tem
a disponibilidade de utilizá-los em larga escala, né, caso seja necessário a contenção de um surto. As coisas ainda estão muito vinculadas ao ambiente de pesquisa clínica, então ainda não está disponível para uso indiscriminado, né, para a gente conseguir prescrever para todos os pacientes que tiverem suspeita da infecção. Então, hoje, o principal tratamento que a gente consegue disponibilizar para os pacientes é o tratamento de suporte, né, é garantir uma internação hospitalar, fazer o monitoramento dos eventos adversos, e caso ele manifeste algum sintoma, a gente tratar de acordo. Tá certo, doutor Pedro, muito obrigada. Quero agradecer a sua participação aqui no Saúde Agora, de trazer um pouquinho, né, das informações, tirar as dúvidas também e trazer todo o seu conhecimento em relação a esse vírus aí que tem se falado bastante, que tem acendido esse alerta aqui para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado, fico feliz pelo convite, estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, é um prazer a gente estar junto para poder discutir temas em saúde. Com certeza, muito obrigada, doutor Pedro. Bom, o Saúde Agora fica por aqui. Você pode assistir esse episódio e tantos outros também pelo canal do YouTube da TV Câmara Campinas. Até a próxima edição. Até lá!